Me chamo Larissa Barbosa, eu sou aluna do doutorado em Dentística Restauradora, no programa de pós-graduação em Odontologia, aqui na UEPG, e apresentarei agora a aula intitulada Preparo e Restauração de Cavidades Classe 5. Vamos então relembrar o que define uma restauração classe 5, sendo ela uma lesão ou uma cavidade formada no terço cervical, na face vestibular ou na face lingual de qualquer elemento dental, sendo ele dentes anteriores ou dentes posteriores. A classe 5, ela pode incluir, então, lesões não cariosas, que são caracterizadas pela perda da estrutura na região cervical dos dentes, sendo essas lesões classificadas como abrasão, abfração ou erosão, cada vez mais frequentes na população nos dias atuais, devido a hábitos alimentares, assim como estilos de vida. Além disso, nós temos as lesões cariosas também, cervicais, de origem bacteriana, que podem ser classificadas como lesões ativas ou inativas. Nas lesões cervicais, é comum observar a presença da dentina reacional, com diferentes graus de esclerose, que variam do nível 1 ao nível 4. No nível 1, a dentina apresenta-se como uma estrutura amarelo clara, com uma descoloração pequena e sem esclerose, enquanto que no nível 4, encontramos uma dentina mais esclerosada, de coloração amarelo escura ou marrom, com uma maior translucidez em comparação. Lembrando que esse tecido esclerótico ele não deve ser removido, pois eles apresentam um tecido duro e sadio. Nós temos então a abrasão, como primeira lesão cervical não cariosa, que é um desgaste dental causado por forças excessivas e externas, como um contato repetitivo de objetos estranhos nessa superfície dental. Entre os principais fatores, nós temos a escovação vigorosa com cerdas duras, que pode levar a essa abrasão, além do uso de cremes dentais e diferentes produtos abrasivos, que pode contribuir para um maior desgaste das estruturas dentais. Nessa imagem, podemos observar algumas características importantes, como a superfície totalmente lisa e polida, o contorno apresenta-se regular e a lesão ela é relativamente rasa, sendo a face vestibular a área mais frequentemente acometida pelas lesões de abrasão. Já a bifração, ela ocorre devido às forças oclusais traumáticas, que vão levar a uma flexão do dente e resultam em microfraturas no esmalte e na dentina. Essas microfraturas elas são causadas por forças de tração e compressão, que são geradas pela má distribuição das forças oclusais. Entre esses fatores causadores, nós temos os hábitos parafuncionais, como o bruxismo e o apertamento, que podem gerar essas forças excessivas. Além disso, nós temos interferências oclusais, como contatos prematuros, que podem alterar essa distribuição das forças, assim como temos também um esforço mastigatório excessivo, que pode provocar uma pressão durante a mastigação em situações de sobrecarga oclusal. Nesta imagem, nós vemos uma análise de elementos finitos, na qual as áreas de tons de vermelho e laranja vão indicar uma maior concentração de tensões, enquanto as áreas azuladas mostram uma menor concentração dessas tensões. Na imagem central, nós podemos observar que tem uma distribuição satisfatória das forças oclusais, sem nenhum tipo de concentração das tensões nas áreas cervicais, diferentemente do que é encontrado na primeira e na terceira imagem, na qual, seja do lado do trabalho ou do lado do balanceio, foi possível observar uma concentração de tensões nas regiões cervicais, o que pode, então, levar a possíveis lesões de abfração. Nesta imagem, nós observamos, então, lesões de abfração com suas características clássicas, um formato de cunha ou formato em V, com bordas afiadas e bem definidas, além de uma superfície aprofundada. Então, é essencial a gente identificar, primeiramente, e remover o fator etiológico que está levando à formação dessa lesão de abfração e desgaste dental, necessitando, então, geralmente de um ajuste oclusal prévio ao tratamento restaurador, para que as cargas oclusais sejam melhores distribuídas. Já a erosão, ela é uma perda patológica crônica, localizada em dolor do tecido dental duro, causada por ataque ácido, sem nenhum tipo de envolvimento bacteriano, como nas demais lesões, tendo entre os principais fatores extrínsecos,
os ácidos da própria alimentação, medicação, ou do uso de vitaminas e de isotônicos, assim como fatores intrínsecos dos ácidos endógenos, como do ácido gástrico. Nós temos, então, as características dessa erosão como uma superfície lisa, com contornos arredondados e sem bordas definidas. No entanto, é comum a associação multifatorial dos fatores etiológicos, desde as tensões oclusais, da bifração, das fricções mecânicas, conhecidas como abrasão, e da biocorrosão, conhecidos antigamente como erosão, que trata-se da degradação química, bioquímica e eletroquímica. Então, a combinação desses elementos, eles podem intensificar a perda da estrutura dental, assim como a gravidade dessa lesão, o que ressalta a importância de um diagnóstico abrangente e de um tratamento personalizado para controlar os possíveis fatores etiológicos, minimizando esses danos. Deve-se realizar um diagnóstico adequado por meio da classificação da lesão, identificando então e eliminando os fatores causadores antes de proceder para a restauração propriamente dita. No entanto, deve-se atentar que em alguns casos de lesões cervicais não cariosas deve estar associado com recessões gengivais, sendo necessário um tratamento multidisciplinar para que seja observado se há necessidade de um recobrimento radicular previamente à restauração propriamente dita. Nós temos também a perda estrutural na região cervical de origem bacteriana devido a um processo carioso, que deve ser também removido o tecido cariado e realizado a restauração. Nos procedimentos restauradores de classe 5, existem diferentes opções de materiais, sendo a resina composta associada ao sistema adesivo, o principal material restaurador, mas também pode ser empregado ionômero de vidro, seja ele o convencional ou modificado por resina, como material restaurador definitivo nesses casos, especialmente quando não há necessidade de uma restauração estética anterior. Como procedimentos, primeiramente, deve-se fazer a orientação do paciente quanto à higiene bucal adequada, recomendando, então, quanto ao uso de escovas de cerdas macias, assim como a não utilização de dentifrícios com alto quantitativo de abrasivos e sua composição, além do controle da força no momento da escovação. Em seguida, deve-se realizar a limpeza da lesão por meio de uma profilaxia com pedra-pomes e água, lavagem e secagem, a seleção da cor da resina composta, quando necessário, administrar também uma anestesia, realizando logo após um isolamento absoluto ou isolamento relativo, seguido da limpeza da superfície dental, aplicação do sistema adesivo, da utilização de resinas compostas, inserção do material restaurador, com a sua final fotopolimerização, e acabamento e polimento em uma segunda sessão. Caso de lesão cariosa, haverá então a etapa de remoção do tecido cariado, logo após o isolamento absoluto e previamente a restauração. Seguindo então para o protocolo, deve-se então realizar previamente a limpeza dos dentes para a seleção correta da cor e para dar início ao procedimento restaurador. Utiliza-se pedra-pomes e água com a escova de Hobson em baixa rotação. Deve-se então partir para a seleção de cor, lembrando que a região cervical do elemento dental apresenta um esmalte mais delgado em comparação à região do terço médio na face vestibular dos elementos, o que faz com que o croma da dentina se destaque na região cervical, sendo de maior intensidade em comparação com o terço médio, sendo então necessária uma seleção de cor com resinas mais opacas para a região cervical e restaurações das lesões cervicais. A seleção deve ser feita com os dentes úmidos, deve-se começar colocando uma bolinha de resina composta no terço médio na face vestibular do dente que vai ser restaurado. Após a observação da cor do elemento dental e a escolha da cor no terço médio, deve-se então utilizar um tom mais saturado para o terço cervical. Então, por exemplo, sendo escolhido a cor A2 para o terço médio, deve-se utilizar no mínimo a cor A3 para o terço cervical.
O adequado isolamento é fundamental para a longevidade das restaurações, sendo entre os principais objetivos do isolamento, destacando o controle do fluido crevicular e do sangramento gengival, sendo essencial para garantir uma adesão eficaz. Além disso, o isolamento ele vai permitir o afastamento gengival, melhorando então a visualização do término do preparo e favorecendo a técnica restauradora. Para a restauração de lesões cervicais, então, com isolamento absoluto, deve ser utilizado grampos de retração gengival, sendo o grampo 212 o grampo mais conhecido de retração. Esse grampo também pode ser encontrado no mercado como o grampo 212R, relacionado com o lado direito da arcada, e o grampo 212L, relacionado com o lado esquerdo. No entanto, às vezes os grampos que são vendidos no mercado separado para cada lado, direita ou esquerda, apresentam-se um pouco maleáveis, sendo necessário a utilização do grampo 212 original, modificado, para que seja fornecido uma melhor adaptação do grampo na margem cervical da restauração. Logo, é possível observar nesse vídeo a confecção, então, da modificação do disco 212 através do corte em uma das asas por meio do disco carborumbo, assim como do arredondamento dos ângulos do grampo através de uma pedra montada em peça reta. Sendo observada, então, a finalização da modificação do grampo. Além disso, é possível realizar a ativação dos grampos de retração por meio da modificação dessa aleta vestibular, o que possibilita, então, a melhor adaptação do grampo na região cervical, o melhor distanciamento do tecido gengival também no momento da restauração, sendo possível a visualização do término cervical por completo, facilitando, então, o momento da restauração. Para que seja feita, então, a ativação desses grampos, é necessário seu aquecimento e a utilização do alicate de bico chato para virar a aleta vestibular e ativá-lo, dando essa curvatura. Pode ser realizada também a estabilização desses grampos através de barreira gengival, resina fluida ou Godiva de baixa fusão, que é colocada em posicionamento conectando o elemento dental com os grampos para sua melhor estabilização. Já aqui, nós temos um exemplo de grampos estabilizados com resina fotopolimerizada, barreira gengival. Além disso, nós temos também um exemplo de diferentes grampos com ou sem ativação. Ambos promoveram um afastamento gengival adequado. No entanto, no grampo com ativação, podemos observar, então, a margem gengival melhor exposta, por meio de uma retração gengival mais efetiva, o que pode melhorar a melhor visualização do momento da restauração. Como alternativa ao isolamento absoluto, nós temos também a técnica de isolamento relativo, na qual é utilizado um fio retrator. Para a inserção desse fio, deve-se utilizar espátulas específicas mais finas, como espátulas IP6. O fio é inicialmente inserido na papila interproximal e delicadamente sendo posicionado no sulco vestibular. E, embora seja uma técnica mais simples que o isolamento absoluto, é necessário um trabalho de 4 mãos, com o auxiliar, em conjunto com o operador, para que seja feito um controle adequado da umidade através de um sugador de alta potência, assim como de utilização de roletes de algodão. Falando agora do preparo cavitário, deve ser realizado em casos de lesões cervicais cariosas, utilizando brocas esféricas em baixa rotação ou colheres de dentina para remoção do tecido cariado, assim como recortadores de margem gengival e brocas diamantadas para fazer a planificação do ângulo cavo superficial gengival do preparo, às vezes a confecção do bisel, para permitir uma transição mais suave entre o dente e a restauração, garantindo então uma melhor estética da restauração. Então, deve-se utilizar uma broca esférica compatível com o tamanho da lesão de cárie ou da restauração a ser substituída. Realizar, então, uma regularização das paredes dessa cavidade, assim como confecção do bisel, sendo utilizada aqui a ponta diamantada
1190F em 45 graus, com um ângulo cavo-superficial da cavidade. Esse bisel ele só é criado, então, para ter uma transição mais suave entre a restauração e o esmalte dental, o que torna a interface da restauração e dente menos perceptível. Já aqui, podemos observar que o bisel ele deve ser confeccionado apenas na margem incisal da cavidade, envolvendo parte das margens mesial e distal, como resultado final do biselamento, a planificação do ângulo cavo-superficial incisal. Após o preparo, deve-se realizar a aplicação do sistema adesivo. Independente da escolha do adesivo, deve sempre seguir as recomendações do fabricante. No entanto, para os casos de lesões cervicais, recomenda-se o uso dos sistemas adesivos autocondicionantes ou universais, devido à exposição dentinária, sendo imprescindível a realização do condicionamento seletivo do esmalte, que vai possibilitar uma redução da taxa de descoloração marginal, assim como uma maior retenção de restaurações de classe 5. Ao utilizar o sistema adesivo autocondicionante, realiza-se então um condicionamento seletivo do esmalte por 30 segundos. Após esse período, deve-se lavar a área pelo mesmo tempo de 30 segundos, secar e manter a dentina levemente úmida. Logo após, deve seguir então a aplicação vigorosa do adesivo por 20 segundos, associada com a evaporação do solvente através de jato de ar, sendo aplicado novamente durante 20 segundos o sistema adesivo de forma vigorosa, evaporado o solvente e fotopolimerizado. Quanto à restauração em resina composta, deve-se optar pela técnica incremental de restauração para diminuir possíveis tensões de polimerização e prevenindo, assim, futuras falhas na restauração. Nesse esquema didático, podemos observar que foram aplicados 4 incrementos de resina composta, sendo o número de incrementos dependente da profundidade da lesão. Então, não necessariamente serão utilizados 4 incrementos em qualquer cavidade classe 5. Além disso, deve-se atentar que a maioria da restauração deve ser realizada por meio de restauração de resina composta de dentina, devido ao aspecto mais saturado da região cervical do elemento dental, sendo apenas a última camada mais fina realizada por meio de resina composta de esmalte. Podemos observar aqui que o primeiro incremento conectou a parede incisal à parede de fundo axial, assim como o segundo e o terceiro incremento, eles mantiveram a distância do tecido gengival, como o primeiro, impedindo, então, qualquer toque da espátula de resina composta na região do tecido gengival e um possível estímulo do fluido clavicular, assim como um possível sangramento gengival. Já na aplicação da última camada, a camada de esmalte, número 4, mesmo que de forma leve, vai haver um contato da espátula de resina próximo ao sulco gengival. Seria então interessante utilizar uma espátula de ponta mais delgada para impedir qualquer tipo de maior contato e maior estímulo da umidade na região. Já nesse segundo esquema, nós podemos observar uma nova forma de restauração de lesões cervicais, na qual nós temos que o primeiro incremento de resina dentina foi inserido de forma oblíqua novamente até o ângulo do cavo superficial. Já o segundo incremento foi em direção à parede gengival, mas ainda abaixo do ângulo do cavo superficial, sendo o terceiro e o quarto incremento, com o último tocando o tecido gengival, no entanto, sendo evitado a contaminação do primeiro ao terceiro incremento, que foram fotopolimerizados previamente ao contato do tecido gengival. Já aqui, nós temos um esquema de incremento único, que pode ser realizado tanto através do cimento de alumínio de vidro, como com a utilização da resina Buckfill, sendo esse último não recomendado para regiões cervicais devido à sua alta translucidez. Na usada restauração, deve-se realizar o acabamento e o polimento das restaurações, permitindo então uma excelente adaptação e lisura por meio de uma sonda exploradora
pode-se observar, então, se há excesso de restauração, que geralmente ocorre nessa área intracircular, sendo então um desafio para os instrumentais conseguirem alcançar essa área sem causar nenhum dano ao tecido gengival. Primeiramente, deve-se utilizar uma lâmina de bisturi número 12 para a remoção dos excessos intracirculares, seguindo então da utilização de pontas diamantadas F ou FF ou brocas multilaminadas, que conseguem então atuar na intimidade do sulco gengival, sendo muitas vezes um sangramento gengival inevitável. Pode-se utilizar também discos abrasivos de diferentes granulações para a remoção de excessos e para o detalhamento anatômico, assim como da realização do polimento através de um disco de feltro associado com pasta diamantada. Lembrando que os discos abrasivos, ou caso sejam utilizados também pontas de borracha para o acabamento, eles não conseguirão alcançar de forma adequada essas margens intracirculares da restauração, sendo esse acesso realizado unicamente pelas pontas diamantadas. Apresentaria aqui, então, alguns casos clínicos, sendo o primeiro de lesão de cárie, na qual é realizada a remoção da lesão cariosa por meio de broca esférica em baixa rotação. Foi realizado o arredondamento dos ângulos de preparo por meio de recortador de margem gengival, assim como limpeza da cavidade através de escova de Robson com pasta de pedra pomes e água, condicionamento seletivo do esmalte por 30 segundos, realizada a sua lavagem, assim como a aplicação do sistema adesivo, primeira e segunda camada, sendo realizada a utilização do jato de ar para evaporação do solvente e remoção dos excessos, sua fotopolimerização, a utilização da resina de dentina para iniciar a restauração, inicialmente distante do tecido gengival, para evitar qualquer tipo de contaminação, seguindo então de uma segunda camada de resina de dentina, sua fotopolimerização e partindo para a última camada de incremento, agora de resina de esmalte. Antes da fotopolimerização da última camada, pode-se então ser utilizados pincéis para um melhor acabamento da restauração, sendo logo após fotopolimerizada, e aqui o resultado final da restauração, sendo respeitada a anatomia cervical. Como segundo caso clínico, nós temos então a utilização do isolamento absoluto com grampo de retração estabilizado por meio de barreira gengival. Novamente, a aplicação do sistema condicionamento ácido apenas no esmalte durante 30 segundos, lavagem, secagem, aplicação vigorosa durante 20 segundos do sistema adesivo, volatilização, aplicação da segunda camada do sistema adesivo, seguida da sua fotopolimerização, sendo utilizado inicialmente a resina de dentina, devido à característica mais cromática da região cervical, fotopolimerizado e utilizado como última camada a resina de esmalte, devido à sua característica mais translúcida. Realizado então o acabamento com pontas diamantadas e discos com diferentes granulações, além do disco de feltro com pasta de polimento diamantada, e resultado final da restauração. Como último caso, nós temos então a utilização de resinas unicromáticas, que apresentam a capacidade de mimetizar a coloração do elemento dental, sendo utilizados então também em restaurações de lesões cervicais, sendo observado o desaparecimento da restauração após a sua fotopolimerização, tanto nesse caso clínico, como também nesses diferentes casos clínicos, na qual a restauração é imperceptível devido à modificação de sua cor e mimetização da coloração da região cervical desses elementos. Para concluir, é essencial identificar os fatores etiológicos das lesões cervicais, que podem envolver desde contatos prematuros na oclusão, a hábitos alimentares ou hábitos de vida deletérios, assim como a condição da saúde periodontal do paciente,
sendo essencial o conhecimento do correto tratamento dessas lesões, em especial as lesões cervicais não cariosas, dada a sua alta prevalência na população nos dias atuais, com o tratamento devendo ser planejado de maneira multidisciplinar, focando não apenas na restauração, mas também no controle desses fatores que provocam a lesão. E deve ser considerado diferentes fatores, além da saúde gengival, como também a estética, em caso de restaurações anteriores, e a hipersensibilidade dentinária, conseguindo assim proporcionar melhores resultados para o paciente. Obrigada, pessoal, por acompanharem a aula e caso surjam dúvidas, estarei à disposição via e-mail. Até a próxima!